Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre o poder do períneo. Para isso, eu convidei o mestre em fisioterapia, Alexandre Delgado, que vai falar com a gente direto do Recife. Alexandre é um estudioso do tema e foi indicado para conversar comigo aqui hoje por nada mais, nada menos do que a doutora Melânia Murim. Então, um convidado muito especial para um tema também muito especial. Certamente a preocupação e o medo com possíveis danos ao assoalho pélvico e à vagina passa sempre no inconsciente, no consciente da mulher brasileira moderna. Será que essa é uma preocupação pertinente? Então convidei o Alexandre para conversar hoje aqui com vocês sobre a capacidade adaptativa de uma das principais estruturas musculares do corpo humano e que está conectada intimamente com o processo reprodutivo. Um órgão importantíssimo no processo reprodutivo, desde a concepção dos bebês ao nascimento dos mesmos. Então, será aqui um encontro muito especial. Quem passar por aqui certamente vai sair mais confiante da sua capacidade e da capacidade do seu períneo. Então, vamos conversar então sobre o poder do períneo com Alexandre Delgado. Seja bem-vindo, Alexandre, sejam bem-vindos todos vocês. Alexandre, então é o seguinte, fala um pouquinho para mim sobre o seu olhar, né? Aí no Recife também, as mulheres se preocupam muito, né? Como eu disse na abertura, né? Então é uma questão da nossa cultura contemporânea, né? Assim, talvez um pouco do que as mulheres viveram recentemente no Brasil, há 50, 60 anos, né? A falta do cuidado, a falta do recurso, né, em relação a determinados cuidados, a preocupação e o medo e o pânico, né, e o trauma em relação a possíveis danos do assoalho pélvico. Você vê isso também aí no seu dia a dia, né? É uma questão da cultura brasileira mesmo, né? Sim, o parto vaginal ele é vendido como um fator que vai acabar todo o períneo da mulher. Então, as mulheres brasileiras elas têm muito medo. Então, se você for fazer uma pesquisa e começar a perguntar às mulheres a questão do parto, eu acho que um dos principais fatores que elas vão levantar é essa questão de achar que a vagina vai ficar larga ou achar que não tem passagem na vagina. Então, é algo bem cultural que, na verdade, foi imposto, né, para essas mulheres, que elas não conseguiriam e que o parto ia ser péssimo, não só para a saúde dela, que às vezes elas nem pensam na questão da saúde dela, mas pensam muito mais na questão do parceiro. E isso a gente vê que é uma questão bem patriarcal, bem machista desse universo. E muitas vezes isso é levado para o parto. Então ela tem aquele medo, achando que o assoalho pélvico dela não está suficientemente preparado para aquele momento, uma vez que o corpo dela está totalmente, se ela tiver totalmente indicação, o corpo dela vai estar bem preparado para acontecer o nascimento. Então, essa cultura da vagina curta, da vagina sem passagem, que não tem passagem, ou que o assoalho vai ficar flácido e folgado, isso eu acho que é cultural do Brasil. Né? A gente não vê. Eu hoje atendo algumas mulheres fora do Brasil por conta da questão da teleconsulta e a gente não escuta muito esse medo que elas têm lá. Né? Ela tem muito mais medo da questão de ir para uma cirurgia cesariana. Morrem de medo de acontecer esse processo. Aqui no Brasil, não. As minhas pacientes, elas chegam com esse discurso que eu falei para você, né? Da vagina e o esposo, o que é que o esposo vai achar. Então, é uma questão totalmente patriarcal e cultural do nosso país. Então eu queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo a gente aqui sobre as adaptações fisiológicas do corpo humano e do assoalho pélvico durante a gravidez. Fala um pouquinho sobre isso, acho que vai ser legal. Certo. Então, assim, o assoalho pélvico ele passa por várias transformações, na verdade, né? Então, o principal fator hoje das alterações não é só a questão não é só a questão músculo-esquelética, mas também a questão hormonal. Então, os hormônios eles são sensíveis, né, a toda a musculatura do assoalho pélvico, que o músculo do períneo, quando a gente está falando em músculo, em ligamentos, em fáscias, são vários tecidos moles e também tem a vagina, né? O canal vaginal e a vulva. Então,
tanto o estrógeno como a progesterona, eles são sensíveis a esses tecidos. E aí esse músculo, ele é rico em colágeno, então esse colágeno ele começa a se alterar. E aí isso vai ser importante tanto para o parto quanto para o pós-parto. Então toda essa mudança fisiológica que acontece no corpo da paciente, justamente preparando o assoalho pélvico dela para o parto e para o pós-parto. E aí, baseado nisso tudo, a gente também tem o quê? O peso do útero e do bebê. Então, o útero e o bebê ele cresce bastante. O útero é um órgão pélvico e ele fica órgão abdominal durante a gravidez. Então, é muito peso em cima dessa musculatura. Então, esse músculo ele começa a sofrer algumas modificações, né? Como, por exemplo, fraqueza, alteração de resistência, de força, enfim, tudo isso. E aí, esse músculo, ele vai se adaptando a todo esse processo gestacional para quando vir um trabalho de parto, ele está preparado para fazer a função dele. Então, durante a gestação, por exemplo, uma mulher gestante, uma mulher não gestante, o assoalho pélvico ele tem algumas funções. Então, ele tem a função de sustentação de todos os órgãos pélvicos, tudo que está em cima, né, para a paciente não ter aquela bexiga caída, aquela perda de urina, perda de fezes que pode acontecer. Então, esse músculo também ele tem essa função de ter manter a continência dessa mulher. Ela também participa da função sexual, então a gente sabe que a gestante ela transa, então o assoalho pélvico ele também participa desse processo, né? Inclusive tem algumas pacientes por o tecido ser sensível ao estrógeno e à progesterona, que está aumentado durante a gestação, ele fica mais distendido. Então, tem algumas mulheres que têm esse tecido muito mais sensível. Então, tem mulheres que chegam ao orgasmo, sentem muito mais vontade, ficam muito mais hipoativa a questão do sexo, por conta dessa mudança fisiológica que acontece. Claro que tem outras que não. Então, ela também participa dessa questão da função sexual e também da questão do parto, né? Então, todo esse processo fisiológico ele é fundamental para a mulher conseguir parir. Então, o assoalho pélvico ele vai se modificar, na verdade ele vai se adaptando, né? Eu sempre digo que é uma adaptação. O corpo da mulher, ela vai se adaptando às mudanças que vão ocorrendo decorrente desse aumento uterino que vai gerar essas modificações. Então, é um tecido que vai sofrer todo esse processo e que vai estar preparado para o parto, para o nascimento ocorrer, né? O parto vaginal. Então isso, né? Já é um grande recado, né? De confiança, né? O corpo vai passar por modificações fisiológicas, adaptações. Eu também gosto do adaptação, porque adapta e depois vem outra fase lá, né? Depois que passa, que os hormônios vão embora, que o bebê nasce, que não tem mais o peso do útero e do bebê, né? Os hormônios da gravidez que desaparecem, né? Então, esse já é um grande recado. Assim. Existe uma adaptação natural do assoalho pélvico, já preparando. Eu falo no consultório às vezes: ó, o bebê e o seu corpo não sabe que existe cesariana, não. Ele sabe que existe um único jeito do bebê sair. E ele vai se preparar Vaginal. para isso. Tá? Mesmo que porventura haja uma necessidade de uma cesariana, ele vai estar preparado lá no final. Então, confia nisso, né? Confia que o seu corpo vai passar por semanas, dias, meses de adaptação, né? Então, essa questão hormonal é uma questão importante, né? Então, muito bom. Já ficou um grande recado aí. Mas, obviamente, estou conversando com um fisioterapeuta e falando de gravidez e de adaptação, existem alguns cuidados que podem potencializar essa melhor adaptação a essa fase, né? Fala um pouquinho Certo. o que podemos fazer aí no pré-natal. Certo. Então, assim, de acordo com a Sociedade de Continência, a Sociedade Internacional de Continência, que é o que realiza as diretrizes que são mais recomendadas e as revisões sistemáticas, a gente está falando de ciência de fator de impacto muito forte. O treinamento da musculatura do assoalho pélvico com um fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, ele pode trazer alguns benefícios. Que benefícios são esses? Então, como eu falei para vocês, o assoalho pélvico ele começa a se modificar. E aí, algumas mulheres, ela começam a sentir também alguns sintomas, como, por exemplo, incontinência urinária, que não é tão interessante, ficar perdendo urina e tudo mais. É bem comum durante a gravidez, mas não é legal, né? Porque a gente sabe que perder urina, você vai para um lugar, ou você vai fazer uma atividade física, ficar perdendo urina não é interessante.
Então, hoje a gente sabe que o Alexandre, treinamento... lembrando que isso está falando do escape de urina, que é uma coisa, né, que não preocupa muito as mulheres e tal, mas o bebê nem nasceu, né? É isso, né? Então, Isso, nem nasceu aumenta a ainda. probabilidade de acontecer só pelo fato de você estar grávida, é a gravidez e as adaptações da gravidez, né? Então, nem teve bebê passando pela vagina. Isso, nem teve bebê passando pela vagina. Então, muitas mulheres, algumas mulheres, elas ficam, né, perdendo essa urina. E é comum durante a gravidez, mas que pode ser tratado, né? Então, a gente tem hoje hoje as recomendações é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Então, hoje a gente sabe que o treinamento da musculatura do assoalho pélvico ele é fator de proteção. Então, se essa mulher ela começa a realizar o treinamento do assoalho pélvico por volta lá da 13ª, 14ª, enfim, o tempo que ela achar interessante de iniciar, quanto mais precoce, mais legal também, a gente consegue prevenir 54% a chance dela ter uma incontinência urinária, por exemplo. E aí a gente tem esse treinamento como algo interessante. Hoje tem uma revisão sistemática de uma revista de um periódico também, muito um fator de impacto alto, mostrando que o treinamento ele pode ser um fator de proteção também para a laceração perineal, e aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, como também a massagem perineal como fator de proteção. Então, se essa paciente ela faz uma habilitação, eu sempre falo que ela chega para a gente sem nenhuma queixa, e aí a gente vai habilitar essa musculatura para um processo que ela vai passar por um parto vaginal, é super interessante. Então, a gente tem como evidências muito boas mostrando a importância desse treinamento. Independente da paciente ter ou não perda de urinária ou tudo mais, eu sempre falo que o treinamento da assoalho pélvico é para o resto da vida. É como se eu vou fazer academia. Eu faço academia não é porque eu tenho alguma patologia, mas eu faço academia para prevenir. Então, o treinamento do assoalho pélvico seria importante para todas as mulheres, independente da gestante ou não, né? Porque é um músculo que precisa também ser trabalhado e que isso vai ser importante para o resto da vida. Claro que se a mulher tiver condição de realizar, se ela puder e tudo mais, né? Claro que não é obrigatório. Mas em alguns países europeus, a gente já tem um fisioterapeuta no pré-natal pago pelo Estado. Por exemplo, eu tenho uma prima minha que é cientista na França e de classe super alta e ela teve o atendimento fisioterapêutico tanto no pré-natal como no pós-parto pago pelo Estado. Então tem vários lugares que o fisioterapeuta já está inserido no pré-natal do SUS e enfim, do SUS que eu digo aqui seria no Brasil, né, do sistema de saúde. Então, a gente, enquanto profissional fisioterapeuta, a gente está para potencializar e habilitar mais essa mulher, já que ela consegue, mas potencializar ainda mais esse processo, se ela quiser, claro, né? Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a adaptação, ou a capacidade adaptativa do assoalho pélvico, da vagina, para o parto. Né? Assim, que Certo. esse é o grande medo, a grande preocupação da mulher moderna. Isso, poxa, um bebê de 3 quilos passar pela minha vagina, isso não é compatível, a minha vagina é pequena e tal. Sim. Fala um pouquinho assim dessa rede complexa de músculos e como ela se adapta para esse fim. Fala um pouquinho sobre isso, com detalhes assim. Certo, então vamos lá. Realmente as mulheres chegam no consultório, a principal queixa dela é para o parto, né? Ela fica, ai meu Deus, mas o parto, como é que um bebê vai passar no meio de uma canal tão estreito e tudo mais. Então, como eu falei para você, né? Esse músculo, na verdade, o músculo do assoalho pélvico, ele já vem sofrendo modificações e adaptações na gravidez. E aí, quando chega no trabalho de parto, a gente tem agora uma produção de outros tipos de hormônios. Então, o assoalho pélvico, ele é um músculo, ele é tecido. Então, ele não vai impedir por exemplo, a cabeça de um bebê passar pelo canal de parto, porque não tem como um tecido ser tão forte de impedir um bebê passar. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que ele não é um músculo que vai impedir o bebê passar pelo canal de parto, porque aí a gente está lidando força de osso com força do corpo da mulher com o tecido que não impede. Mas só que esse músculo, ele tem várias funções, tanto no primeiro período de trabalho de parto, aquele momento de dilatação, que a mulher passa com aquelas contrações, e também para o segundo período de trabalho de parto.
Então, no primeiro período de trabalho de parto, o bebê ele começa a passar pelo canal de parto, ele vai se preparar para fazer a primeira rotação, que a gente chama de rotação interna. Ele vai fazer a rotação porque a pelve é uma estrutura que tem vários canais diferentes, né? Então, a gente tem os estreitos e a gente fala que o diâmetro superior é diferente do diâmetro inferior. Então, o músculo do assoalho pélvico, ele fica mais ou menos aqui no meio da pelve, tá certo? Então, ele fica aqui no meio. Então, o que acontece? Então, nesse primeiro período de trabalho de parto, ele vai ajudar a empurrar, quando vem a contração, esse assoalho pélvico ele também se contrai um pouco, então ele empurra um pouco a cabeça do bebê para fazer essa rotação interna. E aí, quando ele está mais embaixo, que a mulher tem aquela vontade de empurrar, aí que esse assoalho pélvico ele vai fazer um trabalho maior. Então, qual é o trabalho do assoalho pélvico? É o assoalho pélvico que aumenta a produção de ocitocina. Então, a gente fala muito de ocitocina. Então, a ocitocina é o hormônio principal, é o hormônio que vai fazer a progressão do trabalho de parto, é o hormônio do amor, é tudo isso. Então, o assoalho pélvico, ele é alongado, o bebê vai passando pelo canal de parto, então a parede posterior do assoalho pélvico se alonga, e aí quando ele se alonga, ele manda uma resposta para o cérebro, para a hipófise ou hipotálamo começar a produzir ocitocina. E aí o corpo da mulher tem uma síntese bem grande, bem alta de ocitocina, e aí ela tem aquela vontade de empurrar, né, que a gente chama de puxo espontâneo, com aquela vontade involuntária que ninguém controla. Eu sempre digo assim, ninguém controla o incontrolável, né? Nem a mulher querendo controlar, ela consegue controlar o puxo. Então, esse assoalho pélvico durante o parto, ele, a função dele, a maior função dele é aumentar a síntese, que a gente chama de reflexo de Ferguson, né? Que ele manda a resposta para o cérebro produzir mais ocitocina e aí ajuda nessa rotação externa da cabeça do bebê. Então, ele é um músculo super importante, tanto para empurrar a cabeça do bebê para frente para fazer a rotação interna no primeiro período, quanto para fazer a rotação externa, principalmente na reta final, para o segundo período de trabalho de parto. Então, se esse músculo ele tem funcionalidade, já que ele se adaptou, quando mais ou menos ele chega a 2 centímetros dos isquios, que é esse ossinho que a gente fica, que a gente sente embaixo do bumbum, quando ele chega mais ou menos 2 centímetros, ele chega no alongamento máximo. Então, ele aumenta 217 do seu repouso. Então, é um músculo que se alonga bastante. E aí, esse alongamento faz com que essa mulher sinta aquela sensação de ardor, ardência, que o corpo se adapta muito rápido. Porque o cérebro da mulher está lá liberando hormônio e ela consegue lidar com aquela situação de dor e tudo mais. Então, aquela dor que a gente chama mais uma dor mais somática, de ardência, ela sente uma sensação de ardência. Então, é diferente do primeiro período, que é aquela dor mais de cólica, né? A do segundo, quando ele já está no assoalho pélvico, tem aquela dor mais como fosse de ardência mesmo. Então, o corpo já se adapta. E aí, quando ele chega mais ou menos aí, é nesse momento que surge o puxo, que é justamente essa vontade de empurrar, já que agora o bebê está no diâmetro pequeno da pelve. E aí, o corpo da mulher é tão sábio, ele fala assim, ó, tô num momento pequeno, eu tenho que empurrar mais rápido, e aí ninguém vai controlar, o meu corpo vai fazer isso só para colocar ele para fora. Então, esse assoalho pélvico, ele vai ajudar a rodar a cabeça do bebê para ele conseguir sair e passar pelo canal de parto. Então, o assoalho pélvico ele é o grande protagonista nesse aumento de síntese de ocitocina para o reflexo de Ferguson vir e aumentar a sensação de puxo para essa mulher. E o pós-parto? Como é que é? Como é que acontece essa adaptação, né, ou esse retorno dessa musculatura para um estado pós-gravídico, assim, né? Certo. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, os estudos hoje mostram que não há diferença da cesárea para um parto vaginal. Então, em termos de função do assoalho pélvico, isso estou falando de revisão sistemática publicada em revistas muito fortes, revistas da Sociedade Internacional de Uroginecologia, mostrando que não há diferença. Então, independente, a cesárea hoje não é fator de proteção, como muitas pessoas vendem isso, né? Ah, você vai para uma cesárea e vai ser fator de proteção para você não ficar larga, para você não ficar perdendo urina, para sua bexiga não cair. Então, isso não acontece. A gestação por si só já leva a transformações e adaptações nessa estrutura, como a gente falou. Então, quando a gente vai avaliar um assoalho pélvico no pós-parto, o que é que aconteceu? Esse músculo, ele é rico de colágeno. Então, por quê? Porque ele precisa alongar para o bebê passar, né? Então,
o que é que acontece? Esse colágeno, ele passa por um processo de inflamação, remodelação, para depois fazer todo aquele processo que a gente sabe de um processo cicatricial. Então, ele passa se a mulher passa por um parto vaginal, ele passa por microtraumas, independente de lesões perineais, ele tem microtraumas das fibras musculares dele, ele tem fibras de colágeno e elastina, e esse colágeno ele passa por um processo de maturação. E aí, esse processo de maturação faz com que muitas mulheres fiquem com aquele assoalho pélvico como se fosse solto. Então, se você for fazer uma avaliação num músculo desse, ele vai estar solto. Só que é normal. Por quê? Porque ele passou por um processo adaptativo. E aí, logo em seguida, depois de 3, 4 semanas, esse colágeno ele se transforma em colágeno, que a gente sai de um colágeno tipo 3 para um colágeno tipo 1, que é um colágeno mais rígido, para melhorar o tônus dessa musculatura. Então, depois de um tempo, esse músculo ele vai voltando o tônus dele, tá certo? Então, é super natural e super fisiológico. Então, se a paciente faz o treinamento do assoalho pélvico, como eu falei para você, é fantástico. Se ela procura outro profissional para dar o suporte para ela, também é muito bom. Mas ela precisa entender que o corpo dela vai voltando por si só, tá certo? Então, o corpo vai se transformando e tudo mais. Se ela, por acaso, tiver uma incontinência urinária, alguma coisa desse tipo, aí sim é muito importante ela ser indicada para fazer o atendimento fisioterapêutico. Porque, por exemplo, outros estudos mostram que quando a mulher tem, por exemplo, incontinência urinária, ela vai ter 1 ano e meio para ela ficar bem. Então, e a fisioterapia com poucas sessões já dá uma resposta para essa paciente. Então, ela precisa entender que o corpo dela vai voltando, tudo como era antes, e se ela precisar, ela pode ter um profissional que pode dar todo o suporte para ela não ficar com queixa. Traçar um plano histórico aqui, né? Durante milhares de anos não existia episiotomia. Episiotomia é o corte na vagina, o médico faz, o enfermeiro obstetra uma anestesia e corta quando o bebê está nascendo para o bebê poder finalizar a passagem. Durante milhares de anos não existia episiotomia, porque não existia médico, não existia bisturi, não existia agulha, não existia anestésia, não existia nada, né? Então, quando o parto veio para o hospital, gente, começou a se fazer episiotomia em algumas situações, né? E chegou a minha geração, que formei há 20 anos atrás, aprendendo a fazer episiotomia em todos os partos, em todos os partos. Então, a minha geração aprendeu a fazer episiotomia em todos os partos, né? E logo a seguir, né, depois que eu me formei, a ciência começou a comprovar, estudando, né, comparando, como você disse, né, que a episiotomia não deveria ser feita de forma rotineira, como foi ensinado para muitos médicos, né, no Brasil e no mundo, né, que a episiotomia deveria ser seletiva ou restritiva em situações muito pontuais, né. E o que o Alexandre está falando agora é que, muito provavelmente, daqui para frente, é possível que a ciência vai começar a provar cada vez mais, ou ano após ano, que a episiotomia deva ser proibitiva ou abolida, né? Então, a gente está passando por essa transformação histórica, né? Assim, e na direção de respeitar, mais uma vez, a capacidade e o poder dessa estrutura, né? Isso é incrível, né? Total. E a gente está realmente passando por esse processo na tentativa de realmente abolir. E é uma questão também educacional, né? Para as pessoas, a equipe de saúde precisa entender que as coisas vão evoluindo, né? E que essa evolução ela vai acontecendo. Então, muitas vezes a gente está lá num trabalho de parto, período expulsivo, às vezes demorado e tudo mais, e as pessoas às vezes não sentem, às vezes por falta de informação ou tudo mais, não tem noção que o corpo da mulher é capaz. Então, vai lá, acha que já teve alguns partos que eu já escutei assim, se eu fizer uma episiotomia aqui, vai ser ótimo que vai prevenir. E aí, quando o bebê sai, não teve nada, não teve nem laceração, nem de mucosa. Até porque não tem como saber se vai ter ou não vai ter, né? Porque lesões muito fortes, lesão muito grande, de terceiro e quarto grau, 3A, 3B ou 3C, ou quarto grau, é de esfíncter anal interno e externo, né, anal? Então, não tem como saber, porque é dentro da vagina. Então, eu acredito que um futuro próximo com o processo de fortalecimento do feminismo, do empoderamento feminino,
a episiotomia vai ser abolida, né? De uma forma que possa até chegar a ser proibitiva em todos os lugares. Infelizmente, ainda não é. E é muito importante que a gente deixe claro aqui para as pessoas, né, Alexandre, que isso não é a opinião do Alexandre, que não é a opinião do Dr. Emerson, essas pessoas que gostam de partos naturais, essas pessoas que confiam no poder do períneo, né? Isso é ciência, né? Assim, com o passar dos anos, a medicina tem ficado cada vez mais científica, mais analítica, né? Então, na hora de tomada de decisões, como um procedimento rotineiro, feito em todas as mulheres, em todos os países do mundo, ganhou um bebê, vai ter um corte na vagina em todo mundo, a mulher grande, a mulher pequena, a mulher atleta, a mulher sedentária, a mulher obesa, a mulher magrinha. Opa, espera um pouquinho, né? Então começou-se a estudar e comparar quando isso ocorre e quando essa intervenção não ocorre, né? Então, estão vivendo um momento de transformação, né? E dicas para potencializar a capacidade do assoalho pélvico, do períneo, né, para a gravidez e para o parto. Né? Vamos talvez falar ali um pouco gravidez e parto. Certo. Então, se eu for, eu luto pela minha profissão e eu acredito que a fisioterapia já era para estar inserida em todo o contexto da gestação, parto e pós-parto. Nós somos profissionais que temos claro que a obstetrícia ela é transdisciplinar, né? Eu até discuto isso muito nos meus artigos e que a gente tem um olhar mais específico em algumas estruturas. Então, se eu fosse dar algumas dicas, eu daria para essas mulheres realizarem o treinamento da musculatura do assoalho pélvico com o fisioterapeuta, trabalhassem a questão de entender seu músculo para saber contrair, saber relaxar para o parto. Então, isso é muito importante também. Ela tem uma noção do que é relaxar, como se relaxa essa musculatura. E também eu falaria para ela ficar ativa, né? Porque não é um músculo que está conectado com o corpo todo. Então, não adianta a mulher estar fazendo o treinamento do assoalho pélvico, mas ela não faz um exercício físico, uma atividade física para o corpo dela ter mais condicionamento e ela conseguir o parto vaginal de uma forma mais natural, mais tranquila para ela, né? Então, eu falaria que ela fique ativa e se movimente e procure profissionais importantes que dê todo esse suporte e dê conhecimento para ela de forma efetiva e que não tire a autonomia e o desejo dela parir, né? Porque a gente também sabe que existem várias falácias de que esse assoalho pélvico está flácido, que ele não tem força, que ele não tem resistência para o bebê passar. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Independente de toda alteração dessa musculatura, o bebê vai passar pelo canal de parto. Mas que se você potencializa, se você procura um profissional adequado para saber contrair, saber relaxar, ter uma boa funcionalidade, você vai ter uma saúde sexual futuramente para o resto da sua vida que vai ser importantíssimo. Então, essas seriam as dicas que eu daria para elas. Muito bom, excelentes dicas. Então eu assino embaixo com você nessas dicas e também sou um defensor, acredito que teria um impacto muito positivo o papel da fisioterapia obstétrica nesse percurso da gravidez, né? Então não é lá na maternidade apenas, não é só no pré-natal apenas e não é só no pós-parto apenas, né? É nesses 3 grandes momentos da vida da mulher. Então, a gente deseja aqui que o Brasil evolua nesse sentido. O Brasil tem um serviço público enorme, 70%, eu sempre digo isso aqui, 70% das mulheres brasileiras têm seus bebês em maternidades públicas, com todas as carências e as dificuldades. Então, todos nós aqui precisamos de cobrar de quem faz as políticas públicas, né? Cobrada também dos serviços privados que evoluam nesse sentido, né? Mas eu não tenho dúvida de afirmar que fisioterapia obstétrica no pré-natal, né, fisioterapia obstétrica no parto, na maternidade, né, nas primeiras horas, talvez, pós-parto também, e nos primeiros meses, né, após a chegada de um filho, e passar por essa grande transformação.